Salve, salve, alquimistas! Salve, alquimistas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Caio Eu sou o Ciro. e a gente está aqui hoje para abrir a porta do nosso estúdio. A gente quer compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência aqui dentro, quais são as nossas dificuldades diárias, quais são as nossas habilidades. E acho que chegou a hora da gente poder compartilhar isso com todo mundo que está afim aí de aprender um pouco e estudar esse estilo de música eletrônica que a gente tanto gosta. É isso aí. A ideia é, né, aproximar um pouco mais aí do público, né, trazer vocês aí para o estúdio do Alchemy Circle, né, e tá mostrando aí um pouco dos conteúdos que a gente tem aqui, né, os nossos sintetizadores, né, os modulares, né, então vamos estar apresentando alguns tutoriais, alguns reviews de módulos, de synths, né, para o pessoal aí de casa, né, que às vezes não encontra tão fácil esse conteúdo, né, ainda mais em português. Então é isso aí, galera. Já aproveitando aí, já clica no subscribe aí, já dá um like no vídeo, pode comentar também com geral, compartilha com os amigos. E é isso aí, vamos pro vídeo de hoje aí. Vem com a gente, galera. Vem chegando aí, meus alquimistas. Vamos iniciar aqui a nossa série de vídeos que vão compor aí nosso canal do YouTube sobre synth review, né? A nossa ideia aqui é estar fazendo um review de alguns sintetizadores que a gente tem aqui no estúdio. E a gente escolheu esse sintetizador aqui, o O-Coast, ou No Coast, ou também conhecido como Zero Coast, da Make Noise. Essa fera aqui é um semi-modular, tá certo? É um sintetizador super completo, que você consegue integrar tanto com sintetizadores convencionais, analógicos, né, que a gente já conhece, como os Virus, ou Yamaha, Roland, mas também tem a linguagem aqui de control voltage, que você pode estar usando também no seu Eurorack. Então ele é muito bacana aí que ele tem essas duas linguagens em um sintetizador só. Por que chama No Coast? Esse nome ele vem justamente faz uma analogia às duas costas americanas ali, o Last Coast e o West Coast, né? Desculpa, né? Falando em inglês. Last Coast e West Coast. Então, esse nome, ou Coast, ele faz uma analogia às duas costas americanas, né? A costa do leste e a costa oeste, que nas duas surgiram duas potências do sintetizador na época do auge ali, dos sintetizadores. A gente vai ter, de um lado, o Bob Moog, ou Moog, né? Como a gente conhece aqui no Brasil, e no outro lado, o Buchla, né? Que é uma fera também ali da Califórnia que meio que desenvolveu uma outra teoria ali para sintetizar os seus sons, né, e fazer os seus synths. Então, o O-Coast, né, ele seria a junção ali, né, ele não é nem um lado nem o outro, ele é meio que uma fusão das duas ideias ali, né, e acabou criando a Make Noise acabou criando então essa linguagem própria aí deles. Então, assim, é um synth super bacana, assim, ele parece um pouco complexo, né, a princípio, né, justamente porque ele mistura aí essas duas linguagens, mas aos poucos, assim, você vai mexendo e você vai compreendendo legal, assim, você vai se desenvolvendo super bem, assim, e a timbragem dele é fenomenal, né? Então, vamos aqui para a explicação, vamos falar um pouco aqui sobre o que cada coisa que faz, né, como ele funciona, né? Então, o synth ele já vem aqui dividido em seções, né? A gente pode ver aqui tem uma seção, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então ele tem essa divisão como se fosse assim vários módulos, né, em um sistema completo. Então aqui na primeira seção seria a seção de MIDI, né? Aqui ele tem uma entrada MIDI-in, então a gente tem um cabo aqui específico que a gente coloca aqui e consegue plugar ele diretamente na nossa placa de som para já, né, usar ali o keyboard da sua DAW, né? Se você produz no Logic ou no Ableton. Então é muito legal esse MIDI aqui. Ou também você já pode plugar ele diretamente no seu teclado, né? No seu teclado MIDI, né? Ou sua controladora MIDI aí na sua casa. Então, muito interessante essa funcionalidade dele, assim. E esse MIDI dele, ele já vem ele já é como se fosse um sinal duplicado. Ele tem o MIDI A e o MIDI B. Então, o MIDI A, ele já tem o seu adereçamento feito internamente aqui no chip. Então ele já tem aqui umas ligações internas, que são essas linhas aqui, que já meio que faz com que cada knob, assim, ou alguns deles, já estejam meio que mapeados para fazer modulações no sintetizador. Então o MIDI, quando você já pluga aqui diretamente, ele já tem aqui um direcionamento para afinação,
né? E também tem um outro aqui que vai para o envelope, né? Para fazer com que você tenha um controle ali melhor na hora que você está tocando as suas notas. E aí, então, ele também duplica o sinal. Além de enviar aqui, né, por dentro, ele também envia por control voltage. Então, você tem aqui o MIDI 2 vezes, o que é interessante para você, né? Tá aí criando suas modulações juntamente com as suas notas no teclado. Muito interessante também. Na segunda sessão aqui, ele já tem uma sessão de clock, né? Ele começa aqui com tap for tempo. Então, eu posso aqui, né, escolher o tempo que eu quiser no tap. E aí ele tem aqui, né, já a luz aqui que indica qual que é o clock que está rolando. Ele também recebe o input aqui do tempo, então eu posso, né, sincronizar ele com o meu modular ou com outro tipo de sintetizador que tem control voltage no clock aí, né? Mais embaixo aqui a gente tem um SH, que também está sincronizado aqui com o clock do tempo. Então, assim, toda vez que eu clicar aqui e mudar, o SH também muda aqui a nossa fonte randômica aqui de oscilação. Né? Um noise, né? O SH ele é um noise, né? Que também a gente usa bastante para criar modulações randômicas no nosso patch, né? Que seria aí na composição geral aí do timbre. Então, muito legal também essa parte aqui, né? O SNH. E aqui mais embaixo a gente tem um mixer. O mixer ele é dividido aqui em 2 entradas de input. Uma vai direto aqui e a segunda você tem controle aqui com esse atenu inverter. O que ele faz? Ele atenua o sinal. Então, quando ele está aqui, ele está no 0. E aí aqui eu tenho o controle aqui sobre a quantidade que eu quero que o sinal seja enviado aqui. Então, eu posso colocar um sinal aqui de áudio, né? Eu posso colocar um outro oscilador aqui. E aí eu pego ele aqui pelo output, desculpa. E aqui eu tenho o controle da polaridade, né? Tanto negativo como positivo, e da intensidade que eu quero que esse sinal vai passar. Então, isso aqui também é uma funcionalidade muito legal do módulo. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Essa aqui é a seção de oscilador. Então, a gente tem aqui 2 tipos de onda. Temos o triângulo e temos a square. A gente tem aqui o nosso knob de pitch, que a gente tem o controle aí sobre as oitavas, né? E onde a gente quer, qual tom que a gente quer atingir com o nosso sintetizador. Mais embaixo aqui a afinação e depois aqui o nosso knob de FM, para a gente fazer modulações de FM linear, né? que é o único que ele aceita aqui. Então a gente tem essa seção aqui também de FM e o 1 volt per octave, que é onde a gente coloca aqui a nossa nota, caso a gente está usando um sequencer ali modular, aí a gente vai pegar a nota do sequencer e vai colocar aqui para eles, né, entrarem em sincronia aí. Seguindo aqui, a gente tem uma seção aqui que é a seção de Wave Folder. Então, a gente em cima aqui tem um overtone, que seria aqui uma espécie de seletor de frequências harmônicas. E cada um desses aqui ele vai reagir, né, cada um desses diferentes setups aqui vai reagir diferentemente com o multiply aqui embaixo, né? E o multiply nada mais é do que um folder, ele vai dobrando a nossa onda. Então aqui é no 0, não tem nenhuma dobra, desculpa, não tem nenhuma dobra aqui com o botão todo para a esquerda. E é assim que a gente vai girando, ele vai assumindo as suas peculiaridades e vai dobrando aí vai dobrando o oscilador, né, de uma forma interessante também. E é aqui que você realmente vai atingir novas timbragens, né? Nessa seção que você vai encontrar ali um tipo de onda um pouco mais única, né? Não só uma triangular, não só uma square, mas também uma onda ali que possa ser, né, um pouquinho mais complexa do que isso, né? E aqui, seguindo, a gente tem um slope, que é uma seção que foi retirada do Maths, que é um módulo super famoso da Make Noise, e aí eles adaptaram aqui para o No Coast. E é muito bom porque é super funcional, ele funciona meio que como um LFO, que pode ser clocável, você pode, né, colocar aqui o tempo que você quiser, ou ele também pode entrar em ciclo, então você clica aqui, ele já entra em ciclo sozinho, e você pode aqui controlar o tempo do ciclo, e você pode, né, ver por essa luz aqui qual é o rate, né, qual que é o rate da frequência aí. E além de ser um ótimo LFO, né, com funções, né, logaritmas, exponenciais, então você pode, né, tá mexendo aí na curva, ele também funciona muito bem como um oscilador para fazer modulações FM, por exemplo, né? E ele também está ligado internamente aqui pro multiply. Então a gente tem essa ligação aqui, ó. O slope aqui, o output dele já está conectado diretamente com o multiply. Então a gente, só de virar esse ateno inverter aqui, a gente tem controle, então aí a gente pode mandar o sinal, né, para modular aqui. Eu vou botar o som aqui para a gente, né, começar a ouvir aqui. Só terminar a última seção aqui, essa aqui é um envelope, ele funciona como um envelope, ataque, sustain e decay.
E aqui a gente tem o formato da curva que a gente quer nesse envelope. E a última seção aqui é um balance, um mix, né, entre o tom fundamental, que é o tom sem, que é o oscilador sem passar pelo folder, sem ter nenhum efeito aqui dessa seção. E aí a gente tem ele, né, com o overtone até o máximo, né? A gente pode escolher fazer tipo um blend, né, um mix entre os dois sinais, ou a gente pode usar o sinal completamente overtone, que aí sim passa a fazer efeito por completo essa seção aqui em cima do nosso oscilador. E aqui embaixo a gente tem um volume dynamic, seria como se fosse o volume do synth. Ele tem um limite aqui que ele mostra e depois disso aqui ele ainda passa um pouquinho, então a gente pode meio que é como se fosse uma distorção assim passando aqui. Então é isso aí, galera. Vamos pro módulo aqui, vamos dar uma ouvida pra gente, né, começar a fazer uns testes aqui. Vou pegar aqui o Dynamic Out, né, que é justamente a fonte de som aqui onde vai sair, e vamos colocar aqui no nosso output aqui. Beleza? Aí não sai nada, né? Eu preciso de um sinal para fazer com que o synth comece a funcionar. E aí existe esse patch inicial, né, que eles colocaram no manual, que é justamente para você fazer um drone assim super rápido. Então a gente vai pegar aqui esse mixer aqui, ó, e vamos colocar no Dynamic In e vamos abrir o sinal aqui. Vamos deixar na fundamental primeiro aqui para começar. Então essa aqui é a triangular. E aí, se a gente quiser atingir a square, a gente tem que pegar um cabo e colocar ela aqui, ó, nesse balance aqui, ó. Ele tem um input aqui, a gente vai colocar aqui e agora a gente está na square. Ele substitui a triangular pela square agora. Se a gente quiser voltar pela triangular, só tirar aqui. Beleza? Então vamos partir aqui para os processos de folding aqui, né? Que no caso seria essa seção do overtone aqui. Vamos aqui botar ele totalmente para a direita. Eu vou desligar aqui, fechar aqui o folder. Praticamente a mesma onda, ele só mudou um pouco de fase. A gente vai começar a aplicar o folding aqui com o multiplier. Ele praticamente funciona como um filtro, assim, né? Ele vai bem aumentando os harmônicos ali, o campo harmônico, e vai funcionar como um filtro quase, né? Porque esse sintetizador ele não tem filtro, tá? Ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, né, do convencional aí, né? Do que a gente conhece aí, né? Na indústria, mas também pode se atingir aí algo similar, digamos assim. Ligando aqui o slope, a gente tem um acesso aqui diferente já para o nosso multiplier, podendo fazer algumas modulações já de cara aqui. Lembrando de abrir aqui o Athena Inverter, né? Nice. É isso aí, galera. Bem gorduroso, né? Não fiz muito aqui, né? Só fiz realmente ele funcionar aqui, o som, o oscilador passar direto pro nosso output. E aí fiz algumas modulações aqui só com knobs mesmo. E a modulação interna que tem no slope aqui já, né, já dá para ser bastante criativo aí. Então, esse é um patch bem simples, né? Agora eu vou só elaborar um pouco mais ele aqui, né? Passar pelo envelope aqui pra gente ter um pouco desse controle aqui do envelope. Vou pegar esse clock aqui mesmo. E aí o clock, para disparar o envelope, a gente precisa colocar aqui, ó, no gate.
Sem o gate, o envelope não dispara. Então a gente precisa do gate aqui, ou a gente precisaria de um MIDI, tá? Ligado aqui, e ele já faria com que esse envelope fosse disparado em caso tocasse uma nota, né? Então eu vou usar o gate mesmo aqui, tá? E a gente tem aqui o exponencial, né, que é muito bom para percussão. E pro outro lado ele vai abrindo, né, a curva. Ele vai abrindo a curva aí do envelope do decay. Muito bom esse envelope aqui, fácil de usar, né? Aqui o ataque também. E agora que a gente está aqui com o nosso envelope, já posso fazer um negócio interessante aqui também. Vou pegar esse slope aqui, ó, o output do slope, e vou jogar aqui para o linear FM, fazer uma modulação FM aqui, um lead, já para dar uma complexificada aqui no pad. Mais ou menos isso aí, já dá pra gente continuar. Então agora que a gente já tem esse lead aqui rolando, vou pegar esse SN8 aqui, vou passar ele pelo mixer para dobrar aqui o sinal. Agora a gente tem 2 sinais desse SN8 rolando e a gente ainda tem controle aqui sobre a intensidade, né, desse SN8. Então um aqui eu vou jogar para o pitch, para já dar uma modulada bacana aqui no pitch. Então já vamos ouvindo aí, né? E o outro aqui eu vou pegar, vou jogar aqui no nosso contour, que é o envelope, na abertura do decay. É isso aí, galera. Acho que deu para mostrar aí a potência, né, a capacidade que esse synth tem, né, um pouquinho, né, da capacidade dele, porque realmente é incrível. A gente consegue aí alcançar timbragens assim únicas só usando esse aparelho aqui. Você não precisa de outro, né? Assim, você precisa talvez de um computador e de uma placa de som para você conseguir usar ainda mais as funcionalidades dele. Então, assim, é isso, cara. Para quem aí tá afim de iniciar, comprar uns módulos, né? Quer começar a conhecer, começar a aprender sobre esse tipo de síntese, eu indico bastante o Wowcoast. Ele é uma ótima ferramenta aí para quem quer começar, justamente porque ele é muito completo. E é isso. Com ele você já vai sair fazendo essas timbragens super bacanas aí para sua música. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí do nosso primeiro vídeo review. E vão ter muitos outros aí vindo. Então já aproveito aí para vocês comentarem aí, chamarem os amigos, né? Porque conteúdo de qualidade aí. Deixa o like, galera. Tamo junto. É isso aí. Alquimia Circo na área.